Boa tarde, amigos e amigas da Casa Espírita André Luiz. Espero que todos estejam bem e é com muita alegria e gratidão que a gente volta a gravar para poder fazer essa reflexão junto com vocês da nossa doutrina. Gratidão. E o tema de hoje está totalmente embasado em duas obras. O Livro dos Espíritos, que todo mundo conhece bem, e também nesse livro de Joana de Ângeles, que chama Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, né? Esse livro aqui. Esse livro, ele é uma coletânea de textos de alguns psicólogos que fazem uma reflexão sobre o espiritismo e a psicologia. E esse livro foi feito em conjunto e através de Divaldo, Joana participa dessa reflexão entre a psicologia e o espiritismo. E logo no início do livro, esses psicólogos colocam, né, que toda a psicologia apresentada por Joana de Ângeles tem os seus pilares, os seus fundamentos nos princípios fundamentais da doutrina espírita, que são, né, a crença em Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade de mundos habitados, né? Mas que, para tornar isso de forma didática, mas também totalmente centrado nesse espírito imortal, eles dividiram os conteúdos do livro, né, em 4 pilares, que é aprender a conhecer, aprender a viver, aprender a ser e aprender a amar. E aí a gente vai fazer uma reflexão hoje exatamente sobre isso, sobre esse primeiro pilar, que é aprender a se conhecer. E aí Joana, logo no início do livro, ela já traz para a gente que o autoconhecimento é a condição básica para que a gente possa progredir, né? Que é um desafio contemporâneo da humanidade. É aprender a se autoconhecer, porque não tem como a gente avançar sem reconhecer quem nós somos. E aí a gente fica pensando essa questão do autoconhecimento, eu pensava cá comigo, né, que era uma coisa mais atual desse século, no máximo do século passado, mas a gente vai pesquisando e vai lendo e a gente vai ver que isso é muito antigo. Jesus já falava sobre a questão do autoconhecimento na Bíblia. Muitas vezes a gente não vai achar um texto com a palavra autoconhecimento, mas dentro do que ele aplicava, do que ele mostrava dos ensinamentos para os seus apóstolos, a gente acaba percebendo isso. E agora, há pouco tempo atrás, foi descoberto um novo evangelho que estava enterrado, né? Que foi descoberto. E tem o Evangelho de Tomé, e eu encontrei essa passagem no Evangelho de Tomé que fala, que é atribuído a Jesus, essa fala, e ele fala assim, categoricamente sobre o autodescobrimento. E ele diz assim: descubram que o reino está dentro de vocês e também fora de vocês. Apenas quando vocês se conhecerem, poderão ser conhecidos. Então compreenderão que todos vocês são filhos do Pai vivo. Mas se vocês não se conhecerem a si mesmos, então vocês vivem na pobreza e são a pobreza. Mas, além dos ensinamentos de Jesus, Kardec também, né, perfeitamente engajado, né, nesses objetivos da existência terrestre, ele também questiona os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, sobre essa questão do conhecimento de si mesmo. Ele diz assim: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E o que os espíritos respondem? Eles respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, quer dizer, lá Kardec já fazia essa pergunta: qual era o melhor meio da gente se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal. E os espíritos já nos trazem que é através do autoconhecimento. Agora, Joana, nesse livro, destaca, né, que desde a Grécia Antiga, o homem e a mulher já se mostravam
curiosos quanto ao seu destino. E aí eles consultavam as pitonisas, as sacerdotizas para saber do seu futuro. Mas a mitologia nos traz, né, uma coisa bem curiosa. Os oráculos, né, que é onde eles iam buscar, né, esse conhecimento, no oráculo de Delfos, antes deles conseguirem as respostas para essas suas dúvidas, os visitantes passavam por um pórtico que havia na entrada. E o que estava nesse pórtico da entrada do oráculo de Delfos, né? Uma frase que ficou imortalizada como se fosse de Sócrates, mas na verdade não é de Sócrates, né? Que é exatamente essa: conheça a ti mesmo. Então, quer dizer, há muitos e muito tempo o autoconhecimento é a chave, né? Já se percebia que ele era a chave, já se dizia que ele era a chave. E esse autoconhecimento resgatado agora pelo espiritismo permeia toda essa psicologia espírita, né? Propondo ferramentas para que a gente possa, né, planejar esse nosso projeto consciente de crescimento, onde cada um é responsável por analisar e por desenvolver as suas potencialidades, as potencialidades inerentes da sua alma, né? Infelizmente, Joana traz para nós que nós ainda estamos muito voltados para fora, para a realização externa. Essa realização externa que é em busca de atingir as metas do ego. E geralmente nós negligenciamos as metas internas, né, de crescimento, as metas que são do nosso self. E é exatamente esse o foco, né? É esse olhar da vida, né? Que a gente pode mudar através do autoconhecimento. Mudar esse foco, não só para o externo, mas o interno. Joana diz assim que é como se a gente saísse dessa percepção limitada, focada nas necessidades básicas, sabe aquelas necessidades básicas da pirâmide lá de Maslow? E que a gente, ao sair dessas necessidades básicas, né, através do autoencontro, do autoconhecimento, a gente vai alcançar as metas necessidades, que é essa parte espiritual, né? Aquelas que vão além do ego, né? São as necessidades da nossa alma. E aí ela continua nos dizendo, né, que o autoconhecimento deve ter a finalidade de nos conscientizarmos das nossas necessidades verdadeiras, né? Porque é certo que a gente tem as necessidades básicas, ainda somos esse corpo físico, mas quais são as nossas necessidades verdadeiras? E assim iniciar uma nova fase na nossa vida. Mas como fazê-lo, né? Com certeza não é fácil. E Kardec, ele também diz aqui para os espíritos, ele diz assim: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, né, do conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Kardec pergunta, né? E aí quem vem respondendo é Santo Agostinho. E aí aquela passagem que a gente conhece, que ele fala, né, da importância da gente, ao deitar, fazer um levantamento, um balanço, igual a gente faz o balanço da empresa, né, de tudo de bom, de tudo ruim, de tudo que a gente fez no dia, o que é bom, o que é ruim. Mas eu achei bem interessante, né, frisar aqui que Santo Agostinho, ele ainda coloca assim: mas direis, como se julgar, né? Ao fazer esse balanço, como julgar o que é bom, o que é mal? E aí ele põe: mas direis, como se julgar? Não se tem a ilusão de amor próprio que ameniza as faltas e as desculpa? Quer dizer, muitas vezes a gente, através do nosso amor próprio, a gente acaba achando desculpa, né, para algumas coisas que ainda não são legais na nossa essência, que a gente ainda faz, né? E aí ele coloca assim: o avarento se crê simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso crê não haver senão a dignidade. Quer dizer, a gente acha desculpas, né, para as nossas ações, para aquilo que a gente fala, para aquilo que a gente vive, né?
E aí ele diz assim que quando a gente estiver indeciso sobre o valor de uma das nossas ações, a gente deve perguntar como a qualificaria se fosse feita por outra pessoa, né? Se fosse a outra pessoa que estivesse naquela situação, como que eu qualificaria aquilo ali? Porque às vezes a gente usa uma medida para nós e outra medida para o outro, não é verdade? A gente às vezes é muito mais paciencioso com as nossas ações, a gente acaba achando justificativa para as nossas ações e não acha para o do outro. Então ele diz aqui que a gente deveria fazer isso, né? Porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Então a gente às vezes tem duas medidas, né? E ele diz que Deus não tem duas medidas, né? Então, procurai saber também o que pensam os outros a respeito e não negligenciareis a opinião dos vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade e frequentemente Deus os coloca ao nosso lado como um espelho para nos advertir com mais franqueza que o faria um amigo, né? Então, às vezes a gente precisa até consultar aquele que é nosso inimigo para ser posto à prova mesmo, né? Para que a gente pudesse fazer essa análise, né, diária e contínua dos atos, dos nossos atos. Mas tudo isso é necessário, mas Joana destaca que é necessário ser feito, né, continuamente, mas através do alto e do alo amor, que são decisivos nessa avaliação desses nossos atos, né? E ela sugere, né, que seja feita através da meditação e da oração, que são recursos que a gente pode usar. Mas Joana também destaca para nós que a identificação dessas necessidades, além da identificação dessas necessidades maiores, né, que estão lá no topo da pirâmide, que são do nosso self, a gente precisa principalmente, né, trazer, né, essa reflexão para a nossa realidade emocional, diante das ocorrências do dia a dia, né? Ela diz assim: para que seja identificada a realidade emocional, deve-se passar a autoobservação, examinando-se o comportamento interior, as ambições e experiências para descobrir-se que há um mundo íntimo, vibrante e sensível aguardando, né? Então, eu achei muito interessante isso, essa auto-observação, examinando esse nosso comportamento interior, esse nosso comportamento íntimo, porque às vezes a gente não externa na fala, né, no ato, mas a gente externa através do pensamento, a gente pensa, né, a gente julga, quando a gente vai ver, já fez, já pensou, né? E assim como a nossa colega Vânia destacou, a importância desse pensamento que plasma e que cria, né? Então, ela fala sobre essa questão, né, da gente examinar esse comportamento interior para que a gente possa analisá-lo e controlá-lo. Aí, aqui, como o livro trata da psicologia da Terra e da psicologia de Joana, ela destaca uma citação de Jung aqui. Jung dizia assim: o homem gosta de acreditar-se senhor de sua alma, mas enquanto for incapaz de controlar os seus humores e emoções, ou de se tornar consciente das inúmeras maneiras secretas pelas quais os fatores inconscientes se insinuam nos seus projetos e decisões, certamente não é seu dono. Então, enquanto a gente não conseguir controlar esses humores e emoções que afloram daquele nosso ser mais rude, né, mais primitivo, na hora que a gente é colocado em prova, né? E aí ele diz que, então, para a gente tornar-nos senhores de nós mesmos, essa atitude introspectiva é uma ferramenta valiosa. Joana ainda diz assim, que criar condições que possibilitem que o ego
enquanto centro da consciência, estreite o relacionamento com as forças do inconsciente de forma harmônica, permitindo não somente ajustar os conteúdos, porventura conflitantes, mas também ativar as inúmeras possibilidades que permanecem adormecidas no self. Então, vocês vão ver que a Joana traz pra gente que essa sombra que muitas vezes nos assusta, né? Essas sombras internas, ela tem luz, porque nós temos, junto com essa sombra adormecida dentro de nós, que ainda não foi percustada, né, que não foi analisada por nós, nós também temos possibilidades. Ela coloca: um dos maiores desafios no processo do autoconhecimento é o encontro com essa sombra, aquela parte negada de nós mesmos, mas que teima, né? Porque como ela tá lá no nosso consciente, ela teima em se revelar para os outros, né? A gente quer enterrar, esconder, e aí a gente veste as máscaras quando a gente está em sociedade, seja na família, seja no centro, seja no trabalho, mas quando somos pressionados, ela se revela. Então ela diz assim, que a gente precisa trabalhar esse inconsciente, né? Que é essa sombra, e integrá-la de forma consciente e harmônica em nossa personalidade. Então, muitas vezes a gente acha que a gente tem que atacar, né? Que a gente vai atacar essa sombra, e não. A gente tem que trazer ela de forma, nós não precisamos derrotá-la, nós temos que integrá-la de forma consciente e harmônica à nossa personalidade. Ela diz: enquanto mergulhados na sombra, sem uma avaliação consciente, tomamos decisões e fazemos escolhas desconectadas da nossa essência. Desconectadas da nossa essência e do nosso self, que normalmente traz ocorrências destrutivas. Para quem? Para nós. Né? Por que não encontramos a tal da felicidade? Porque estamos fazendo escolhas desconectadas da nossa verdadeira essência, que a nossa verdadeira essência é o amor. Então ela diz que à medida que a gente vai mergulhando nessa sombra, né, reconhecendo esses aspectos, a gente transforma isso numa energia que muitas vezes está sendo mal utilizada e que podem nos ajudar a impulsionar o processo do nosso autoconhecimento. E aí, para finalizando, né, essa fala, Joana traz para nós como um exemplo desse autoconhecimento, dessa transformação dessa sombra nessas forças, Paulo de Tarso, né? E se a gente for recordar, Paulo, em Romanos, ele faz uma declaração, né? Ele diz: irmãos, eu sei que em mim isto é a minha natureza. Não habita, que na minha natureza não habita o bem, pois querer o bem está ao meu alcance, mas realizá-lo não está. Na verdade, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Certamente, naquela época, ele já era Paulo quando ele fala isso, né? Acho que muitos devem ter pensado: nossa, mas em vista de tudo que ele tem feito, como ele diz isso, né? Mas com certeza Paulo lembrava dos seus atos de Saulo, né? Aqueles graves crimes que ele cometeu como Saulo. Mas Saulo, ele teve a oportunidade de encontrar o seu eu, de fazer o seu autoconhecimento, e ele agarrou essa oportunidade, né? Se a gente for ver, né, a Bíblia e os evangelhos nos narram que ele ficou cego. E aí a gente pensa na cegueira dessa cegueira mesmo, né? De não poder enxergar, mas talvez Paulo tenha ficado cego, e Joana nos diz isso, né, para o mundo do ego, e traz esse olhar, né, vai para o deserto e traz esse olhar para dentro dele mesmo. Ele vai para o deserto para poder sobreviver, ele que era um homem rico, ele abandona tudo, vai para o deserto e vai se tornar tecelão para poder conseguir, né, a sua subsistência, o seu sustento, e consegue fazer essa introspecção e essa harmonização e se transforma em Paulo, esse homem novo, né, que guardava dentro de si tudo aquilo, né, e nós também somos luz.
Então, que a gente possa, assim como Paulo, né, trazer a consciência para as nossas potencialidades. E assim como Paulo, quem sabe um dia nós vamos chegar a dizer igual ele, né? Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, que nós possamos buscar esses ensinamentos do Evangelho, toda essa psicologia que está aí da Terra, a psicologia espírita que Joana nos traz, são 17 obras de Joana de Ângeles, todas voltadas para essa psicologia transpessoal. E que a gente possa arrumar um momento na nossa vida para dedicar a esse autoconhecimento. Eu achei bacana porque eu vejo que até Santo Agostinho já dizia para nós, né, dentro dessa mensagem, ele coloca assim: podem se dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna, né? Ele diz assim: deem-se alguns minutos para conquistar essa felicidade eterna, que é a busca de você mesmo, de saber quem você é, né? E quantas coisas nós poderemos reverter e descobrir, quantas potencialidades, aquele momento de eureka, né? Que muita gente encontra na hora que está meditando, para se reinventar, para saber qual é o nosso caminho, para que estamos aqui, o que precisamos modificar. Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Gratidão pela oportunidade e muitas saudades de todos. E que bom que a gente está longe, mas que a gente pode estar perto ao mesmo tempo, usando essas tecnologias e também usando a oração e o pensamento para nos conectarmos numa frequência de amor. Gratidão a todos, fiquem com Deus.